Distinguir realidade de sonho. Uma entrevista clínica ilustra esse quadro. Paciente: eu não estava de fato sonhando de noite, mas meio que pensando em imagens. É como se meu pensamento se tornasse real, como se eu pensasse em algo e então visse isso acontecendo diante de meus olhos. E então eu ficava muito confusa e algumas vezes não sabia o que realmente tinha acontecido e o que eu estava pensando. Médico: você estava acordada quando teve esses pensamentos? Paciente: é difícil dizer. É como se eu não tivesse dormido nada, porque tanta coisa estava acontecendo comigo. Mas é claro que aquilo não estava realmente acontecendo, eu apenas sonhava aquelas coisas. Mas também não eram como sonhos normais, é como se essas coisas estivessem realmente acontecendo comigo. Um exemplo, tive uma visão de meu falecido marido. Ele veio até meu quarto e me deu remédio, e falou algumas coisas carinhosas para mim. E na manhã seguinte eu perguntei à minha filha: me diga a verdade, ele está realmente morto? E ela respondeu: sim, mamãe. Então deve ter sido um sonho. Um outro exemplo, eu estava deitada na minha cama pensando, e então simplesmente aconteceu que meu marido estava lá falando comigo. E então eu fui dar banho nas crianças, e de repente abri meus olhos e onde estou? E estava sozinha. Médico: você tinha adormecido? Paciente: acho que não, é como se meus pensamentos se tornassem realidade. Após vários anos de pesquisa, SOS compilou 110 casos de pacientes com sono REM intacto do ponto de vista fisiológico, mas incapazes de relatar sonhos. Os casos incluíam a síndrome de Charcot-Marie-Tooth, caracterizada pela dificuldade de reconhecer objetos e cenas visuais, agnosia visual, e pela perda da capacidade de imaginar ou sonhar imagens visuais. Descrita pioneiramente em pacientes com tromboses por Jean-Martin Charcot em 1883 e por Emmanuel Brand em 1887, essa síndrome está associada a lesões temporo-occipitais e à preservação do sono REM. Esses pacientes não são capazes de relatar pensamentos e imagens nem mesmo quando despertados no meio de um episódio de sono REM. Neles o sonho está substituído por um estado de profunda inconsciência. Exames neuropatológicos por tomografia ou histologia revelaram uma descoberta espetacular. Em sua ampla diversidade, as lesões cerebrais dos pacientes se dividiam em dois grandes tipos. O primeiro compreendia a região de junção entre os córtices parietal, temporal e occipital, conhecida por seu envolvimento no processamento visual, auditivo, tátil e semântico. O segundo tipo envolvia axônios ou corpos celulares de neurônios produtores de dopamina, localizados em uma área pequena e profunda do cérebro. A área tegmental ventral ATV. Os neurônios dopaminérgicos dessa área distribuem seus axônios por vastas porções do cérebro e são os principais responsáveis pela sinalização neuroquímica que permite aos animais evitar a dor e buscar o prazer. Estudos recentes em roedores sugerem que a aquisição, o processamento e a recuperação de memórias importantes para a sobrevivência do animal dependem da interação da ATV com o hipocampo e o córtex pré-frontal. A lesão da ATV ou de suas projeções axonais abole completamente os sonhos sem afetar o sono REM. Essas lesões também são seguidas por perda de motivação, falta de prazer e redução da intencionalidade na vigília. Isso ocorre porque a ATV é parte essencial do sistema de recompensa e punição do cérebro, uma estrutura cerebral que nos habilita a perseguir objetivos, evitar estímulos aversivos, satisfazer a libido e aprender com as experiências positivas e negativas. Esse sistema efetivamente nos permite ter, satisfazer e frustrar expectativas, sendo crucial para a expressão do instinto que nos fez lutar com todas as forças para sobreviver, mesmo em situações desesperadas. A formação da memória é um processo seletivo em que contingências de recompensa determinam qual memória será mantida e qual será esquecida.
O sono desempenha um papel fundamental na manutenção da informação a longo prazo, beneficiando especificamente as memórias associadas à recompensa. A chave para a consolidação da memória durante o sono é a reativação de representações recém-codificadas, o que parece incluir neurônios dopaminérgicos. Para investigar os efeitos cognitivos da ativação do receptor de dopamina durante o sono, a equipe de Jamborne primeiro treinou voluntários de pesquisa a associar imagens visuais diferentes a recompensas grandes ou pequenas. Durante o sono subsequente, os pesquisadores administraram aos voluntários uma substância capaz de ativar o receptor de dopamina. 24 horas depois, os voluntários foram testados para verificar a recuperação das cenas já vistas quando mescladas com cenas novas. Uma tarefa que requer hipocampos intactos para ser bem desempenhada. Quando receberam placebo, os participantes demonstraram aprender bem melhor as imagens associadas a grandes recompensas. Entretanto, quando o fármaco ativador do receptor de dopamina foi administrado, não se verificou nenhuma diferença entre as imagens associadas às grandes ou pequenas recompensas, gerando um déficit de aprendizado. Os resultados apoiaram a noção de que a consolidação preferencial das memórias associadas a grandes recompensas envolve uma seletiva ativação dopaminérgica do hipocampo. E assim, a pergunta improvável de Mark Souza acabou sendo respondida. Ao final desse processo, a agulha encontrada, de tão pontiaguda, furou e esvaziou o balão hiperinflado das teorias antifreudianas que igualavam o sonho ao sono REM. A descoberta da autonomia do sonho em relação ao sono REM, a despeito do papel da dopamina na gênese de ambos, completou o longo percurso de uma hipótese intuída no final do século XIX, mas sem solução possível naquele momento em que os mecanismos químicos e anatômicos ainda eram completamente ignorados. A proposição freudiana de que o desejo é o motor do sonho é muito mais factual do que seus críticos admitem. A aparência poética provavelmente contribuiu para mascarar a precisão cirúrgica da hipótese, pois foram necessários 100 anos de acúmulo de conhecimentos sobre os mecanismos neurais da motivação até que a frase fizesse sentido biológico. O que a aguda observação clínica de Freud revelou, apenas pela análise dos comportamentos e memórias exteriorizadas por seus pacientes, foi a provável existência dos mecanismos que Souza afinal identificou. Sonho é desejo porque ambos são dopamina. Essa conclusão tem relação com o fato de que a dopamina é essencial para a própria ocorrência do sono REM, como vimos anteriormente. O envolvimento do sistema dopaminérgico de recompensa e punição na gênese do sonho representa uma refutação solene ao ataque de Karl Popper a Freud, definitivamente a teoria psicanalítica testável. A partir dos achados empíricos de Souza, perderam fôlego diversos argumentos antifreudianos repetidos ao longo do século XX como bordões com verniz científico. Já não é mais possível, por exemplo, trivializar o significado rico e intrigante dos sonhos como inútil subproduto do sono REM. Tampouco é possível seguir aceitando que o sonho represente um encadeamento aleatório de imagens. A evidência aponta para um encadeamento imagético organizado pelo sistema dopaminérgico de recompensa e punição, um processo capaz de ensaiar, valorar e selecionar comportamentos adaptativos sem, no entanto, submeter o corpo a riscos, pois tudo é simulado no ambiente seguro e inofensivo da própria mente. Simulacro da vida. Essa teoria permite compreender melhor de onde provém a qualidade subjetiva dos sonhos, sem preocupados com pessoas e coisas interagindo em cenários complexos e nunca com os pedaços constituintes dessas representações. Ninguém sonha com uma cor específica sem forma, determinado ângulo em abstrato, certo contraste e nada mais. Isso indica que a experiência subjetiva do sonho não se explica apenas por ativação do córtex visual primário, que é a primeira parte do córtex cerebral a receber estímulos visuais e que processa atributos muito básicos da imagem, como posição espacial,
contrastes de brilho, orientações e ângulos. O componente visual, dominante para a maioria das pessoas, pode gerar experiências subjetivas belíssimas, marcadas por cores e movimentos mesmerizantes. Apesar da hegemonia da visão, os sonhos podem envolver experiências mentais relacionadas a todos os sentidos, combinados de diversas maneiras segundo regras ainda pouco compreendidas. Sonhos auditivos, gustativos, táteis e olfativos existem e são notáveis, como se o espanto de sonhar fosse maior que o nível de domínios para além da luz. Também existem sonhos caracterizados por forte sensação de movimento, associados à representação motora e ao sistema vestibular, responsável pelo equilíbrio do corpo. Pelo potencial de refletir todas as dimensões da experiência da vigília, o sonho é um desconcertante simulacro da realidade. Um sonho típico tampouco costuma apresentar partes de corpos com autonomia e protagonismo. Ninguém costuma sonhar com testas, narizes, lábios ou cotovelos separadamente. Sonhamos quase sempre com objetos inteiros, sejam pessoas, animais ou coisas, ainda que por vezes quimerizadas com pedaços emprestados de alguma outra representação completa de objeto, ou partida por evento dramático da própria narrativa. Se a forte reverberação elétrica durante o sono REM é a principal causa da vividez do sonho, sua ocorrência em diversas áreas corticais envolvidas na representação complexa de objetos visuais explica a qualidade igualmente complexa das imagens oníricas. O sonho não apresenta todos os níveis possíveis de representação sensorial, mas apenas os mais elaborados. O substrato neural dos sonhos são as regiões mais remotas do cérebro, aquelas mais distantes da periferia sensorial e motora e portanto mais capazes de associar e integrar informações oriundas dos sentidos. Essas regiões compreendem vastas porções multissensoriais do córtex cerebral, bem como uma intricada circuitaria subcortical que inclui o hipocampo e a amígdala, respectivamente envolvidos na aquisição de memórias declarativas e na valoração dessas memórias como recompensa ou punição. Rede de modo padrão. São tantas as regiões ativadas durante o sono REM que é mais útil pensar nelas não como uma coleção de partes separadas, mas como um grande e complexo circuito cerebral. Curiosamente, esse circuito se sobrepõe com o que se conhece pelo nome de rede de modo padrão, em inglês Default Mode Network, DMN. Pessoas que sofrem lesões no córtex pré-frontal medial, uma região muito importante da DMN, apresentam grande prejuízo na capacidade de sonhar. Essa rede foi descoberta em 2001 pela equipe do neurologista norte-americano Marcus Raichle, da Universidade de Washington no Missouri, sendo originalmente descrita como conjunto de regiões que reduzem sua atividade durante a realização de tarefas voltadas para alcançar objetivos, mas se ativam quando o cérebro descansa, como um motor de carro em ponto morto. Durante a vigília, a rede DMN se ativa quando a pessoa está distraída, sem fazer nada. Já durante o sono, os efeitos dependem do estado considerado, pois a atividade da rede DMN diminui durante o sono de ondas lentas e aumenta durante o sono REM. A atividade da DMN durante o sono REM se alterna com a atividade de áreas corticais anatomicamente mais próximas dos órgãos sensoriais. Além disso, padrões semelhantes de atividade da DMN, ainda que atenuados e parciais, são observados durante o devaneio da mente desperta. Esses avanços da última década dão um sabor estranhamente refrescante ao verso 58 do Bhagavad Gita, obra-prima da literatura védica, datada entre os séculos 5 e 2 a.C., em plena era axial, aquele que é capaz de retrair seus sentidos dos objetos dos sentidos, como a tartaruga retrai seus membros dentro do casco, deve ser considerado como verdadeiramente estabelecido no conhecimento. Quando retraímos nossos sentidos para sonhar, a parte do cérebro que se ativa é a DMN. Seria então de se esperar que modelos farmacológicos do sonho,
como a ayahuasca ou LSD, aumentassem a atividade da DMN. Essa pergunta motivou a neurocientista Fernanda Palhano, à época doutoranda no Laboratório de Braulio de Araújo, a investigar sinais de ressonância magnética funcional registrados de pessoas sob o efeito da ayahuasca enquanto descansavam. Os dados publicados em 2015 na revista Plus Zone foram bastante claros. No estado de quietude em vigília sob o efeito da ayahuasca, diminuiu a atividade da DMN, bem como a força da conexão funcional entre as regiões que a compõem. Como um dos pesquisadores que participaram do estudo, fiquei bastante surpreso com o resultado, mas um resultado quase igual usando psilocibina já fora publicado na revista PNAS pela equipe britânica de Robin Carhart-Harris, Davi Nutt e a grande pioneira da neurociência psicodélica, a condessa Amanda Fielding. Cerca de um ano depois, os mesmos pesquisadores demonstraram fenômeno bastante semelhante usando LSD. Curiosamente, o enfraquecimento da DMN se correlacionou positivamente com a diminuição das viagens no tempo realizadas pela mente. Araújo e Palhano acreditam que a chave para entender esse aparente paradoxo é a comparação com estados meditativos, que também reduzem a atividade da DMN. Os psicodélicos e a meditação compartilham muitas características psicológicas, como o aumento da introspecção e da autopercepção no momento presente. A meditação foi descrita pelo monge budista Aonje Mingyur Rinpoche como a prática do descanso da atenção sobre o que estiver passando pela mente, sem a tentativa de interferir ou apegar-se ao fluxo de pensamentos e emoções. A diminuição da atividade da DMN durante a meditação tem sido associada a uma diminuição do devaneio. Esse não é caso com psicodélicos, já que usuários experientes mostram mais devaneio, não menos. Por outro lado, a consciência do devaneio fica alterada em ambos os estados. A atividade da DMN aumenta durante períodos de devaneio, mas diminui com a consciência de que a mente devaneou, como nas experiências psicodélicas. A experiência onírica parece ser mais relacionada com viagens no tempo autobiográfico, a mais ruminativa das experiências do passado, do que as experiências psicodélicas ou meditativas. É como se tais experiências de contemplação levassem a uma alteração do ponto de vista, mudando a perspectiva de ator para espectador atento, o que diverge da situação onírica. O fato de que a geração de sonhos depende do funcionamento do sistema de recompensa e punição reforça a teoria de que os sonhos são simulações de situações relevantes para o sonhador. Sonhar com a conquista do objeto do desejo é um aspecto importante da vida onírica desde a mais tenra infância, como ilustra bem o sonho frustrado de ganhar um velocípede que relatei no capítulo 5, ou o sonho alegre e simples do menino de Ana Banheira, no mesmo capítulo. Ambos são exemplos bem definidos do conceito freudiano de satisfação do desejo, em que a narrativa onírica representa a obtenção de alguma recompensa. A maior parte dos sonhos que temos, entretanto, se caracteriza pela busca frustrada da satisfação do desejo, em que a simulação da busca de objetivos vários se dá através de tentativas incompletas, imperfeitas e sobretudo mal-sucedidas. É notável a ocorrência de desejos frustrados nos enredos oníricos, como nos sonhos de ataque à geladeira em pessoas sob dieta alimentar, de consumo de drogas aditivas em pessoas sob abstinência, de liberdade no caso de pessoas encarceradas. Sonhar e imaginar são processos cerebrais semelhantes. Imaginar-se como personagem de um evento futuro tornou possível planejar ações eficazes sobre o que ainda vai acontecer. Experimentos realizados por vários grupos de pesquisa em psicologia, como o do norte-americano Daniel Schacter na Universidade Harvard, mostraram que a capacidade de imaginar o futuro está fortemente relacionada à capacidade de rememorar o passado. Essa descoberta remonta ao início dos anos 1980, quando Schacter, que havia concluído o doutorado na Universidade de Toronto sob a supervisão do psicólogo russo Endel Toving,
conduzia pesquisas sobre memórias episódicas em pacientes amnésicos por causa de lesões cerebrais. Um dia apareceu para fazer o exame psicológico um paciente amnésico conhecido apenas pelas iniciais KC. O paciente apresentava uma vasta lesão nos lobos temporal e frontal e era completamente desprovido de memória episódica, incapaz de reportar qualquer acontecimento ocorrido em lugar e momento específicos. Para espanto de Tulving e Schachter, KC também se mostrou incapaz de imaginar o futuro. Pesquisadores, vamos tentar novamente a questão sobre o futuro. O que você vai fazer amanhã? Pausa de 15 segundos. Um leve sorriso. KC, não sei. Pesquisadores, você se lembra da pergunta? KC, sobre o que vou fazer amanhã? Pesquisadores, sim. Como você descreveria seu estado mental quando tenta pensar sobre isso? Pausa de 5 segundos. KC, em branco, eu acho. O quadro neurológico do paciente KC foi o primeiro de uma série de casos semelhantes e bastante surpreendentes, por contradizerem a intuição largamente disseminada de que passado e futuro são antônimos. Surpresa ainda maior se instalou em 2007. Quando Dan Schachter e Donna Diaz publicaram o primeiro estudo de imagiamento cerebral comparando tarefas de prospecção do futuro e de rememoração do passado. Ficou claro que as regiões cerebrais usadas para ambos os processos são praticamente as mesmas: hipocampo, pré-cúneo, córtex retroesplenial, córtex temporal lateral, córtex parietal lateral e córtex pré-frontal medial. É por isso que pacientes com lesões nessas regiões apresentam déficits tanto de memória episódica quanto de imaginação de situações futuras. Reprogramação inconsciente de memórias. Em princípio, tal processo de simulação não precisaria ser consciente para gerar alterações adaptativas de comportamento. Em algum momento na evolução dos mamíferos, o sonho começou a ser positivamente selecionado como reprogramador inconsciente de lembranças, um mecanismo biológico capaz de reativar, reforçar e editar memórias para depois testá-las em simulações da realidade bastante fidedignas. Muito tempo depois, já na linhagem dos nossos ancestrais hominídeos falantes, a capacidade de sonhar passou a ser ainda mais favorecida evolutivamente pela repercussão de sua rememoração verbal consciente sobre as ações da vigília, não apenas do sonhador, mas de todo o grupo familiar exposto à narrativa matinal sempre renovada. Na relativa monotonia do Paleolítico, com a rotina da feitura de pedras lascadas e o transcorrer alongado das caçadas migratórias, os relatos oníricos devem ter sido um dos momentos mais estimulantes e esperados do cotidiano, plenos de esperança, mas também de pavor. Inúmeras são as culturas que solicitam e propiciam sonhos reveladores ou curadores, gerando expectativas em toda a comunidade que rodeia o sonhador. O imperativo coletivo de uma sociedade que crê na utilidade dos sonhos de certo facilita a sua lembrança e interpretação. O grande atraso da civilização urbana e tecnológica em reconhecer que os sonhos são adaptativos, isto é, que facilitam a adaptação do indivíduo, decorre da demora da ciência em se debruçar seriamente sobre o tema. Foi apenas em 2010 que Stickgold e seu grupo demonstraram quantitativamente que sonhar com uma tarefa nova se correlaciona a um melhor desempenho subsequente nessa tarefa. Os participantes exploraram um labirinto virtual e mediu-se o tempo necessário para completar o trajeto. Em seguida, metade dos participantes foi dormir e a outra metade permaneceu em vigília. Cada um desses grupos foi subdividido pela ocorrência ou não, durante o período, de imagens mentais relacionadas ao labirinto. Após 5 horas, cada participante navegou novamente o labirinto, e os tempos para completar a tarefa foram comparados com as medidas anteriores. Para os que permaneceram acordados houve pouca melhora no desempenho, independentemente do conteúdo imagético do devaneio, ou seja,
O aparecimento espontâneo de imagens relacionadas ao jogo foi irrelevante para os resultados. Entretanto, para os que dormiram, o conteúdo das imagens fez muita diferença. Aqueles que reportaram imagens oníricas relacionadas à navegação do labirinto completaram sua navegação bem mais rápido do que antes de dormir. Em contraste, participantes que não reportaram sonhos relacionados com a tarefa não tiveram nenhuma melhora no desempenho. Esse experimento foi a primeira demonstração de que o conteúdo do sonho, e não simplesmente o tempo transcorrido em sono REM, promove adaptação ao ambiente. Xamãs e psicanalistas sempre souberam disso? Na atualidade urbana, lembrar-se do sonho ao despertar exige bem mais do que mera vontade de lembrar. Durante o sono REM, os níveis cerebrais do neurotransmissor noradrenalina são praticamente zero. A noradrenalina fortalece a evocação voluntária de memórias e por essa razão não é surpreendente que despertemos do sono REM com grande dificuldade de lembrar dos sonhos. Como vivemos numa sociedade que nada pede nem oferece a eles, levantamos da cama já com a necessidade de satisfazer desejos, sejam de fazer xixi ou de tomar café. Abandonamos o fio da meada das lembranças dos sonhos recém-havidos e imediatamente pensamos para frente na linha do tempo. Começamos a projeção para o futuro, que consiste em examinar mentalmente o que precisamos fazer nesse novo dia. As memórias usadas para simular nossos planos de ação são fortalecidas pela liberação de noradrenalina, diretamente envolvida no processo de prestar atenção aos estímulos sensoriais aos quais somos expostos incessantemente durante a vigília. Assim, no intervalo entre a cama e o banheiro, se esvai a possibilidade de resgatar o sonho. Quando chegamos ao dentifrício, alguns minutos depois, a oportunidade de rememorar o último sonho da manhã já está completamente desperdiçada. A arte de sonhar. O sonho é um construto fisiológico, uma trajetória específica de ativações mnemônicas orientada firmemente pela bússola do desejo, mas nem sempre capaz de gerar um encadeamento narrativo vigoroso, emocionante ou belo. Cada sonho é um ensaio em si mesmo, uma possibilidade de representações que pode fracassar na primeira imagem, tropeçar na primeira cena, ou seguir em fabricação dinâmica até formar uma catedral de significados, com imensa liberdade de variações que vão desde o sonho das imagens imperfeitas e mortiças, bailado de sombras desandado em associações reprováveis, que pode causar sustos terríveis ou levar a situações tristes e lamentáveis, como também tecer enredos de profunda ressonância com as emoções vitais do sonhador, cheios de detalhes que se encaixam comoventemente para gerar uma composição autoral e verdadeira sobre si. Por vezes o sonhador interrompe o sonho, seja para atender seu bebê ou ir ao banheiro, e retoma a mesma narrativa onírica que vinha sonhando antes como se fosse uma novela, uma sequência longa, complexa e articulada de cenas caracterizadas pela ação de personagens relacionados entre si, com missões e propósitos próprios. Nesses casos fica evidente que existem coerência e organização entre as partes dispersas no tempo onírico, além de uma memória interna da experiência, de modo que o final do sonho pode remeter a propósitos definidos no início. Longe de ser um fenômeno bizarro, a retomada do fio da meada do sonho indica que ele é altamente não aleatório e possui emoções dirigentes que não mudam de um momento para outro. Um sonho bem formado é uma simulação adequada da busca bem-sucedida de uma recompensa inicialmente desejada, ou da fuga bem-sucedida de uma punição inicialmente temida, sem esquecimento no meio do caminho, sem perda de controle da evolução, sem dissolução do desejo nem do temor durante toda a trajetória. Cavalo louco sonha seu destino. A heroica e trágica história do povo Lakota exemplifica de forma emocionante a importância de alcançar sonhos bem formados. O início da narrativa Lakota remonta ao século IX, quando construtores de montes de barro com propósitos funerários e residenciais ocuparam os vales dos rios Mississippi e Ohio.
Entre os séculos XVI e XVII esse povo avançou em direção às grandes pradarias entre o rio Missouri e as montanhas rochosas, um imenso corredor repleto de búfalos do Canadá ao México. Ao sul, os Apaches, Navajos e Comanches se tornaram hegemônicos. Ao norte, os Sioux, Cheyennes, Arapaus, Crows, Crees, Kiowas, Pawnees e vários outros grupos dividiram belicosamente o território. Todos se aliaram e combateram entre si sobretudo contra os invasores brancos, franceses, espanhóis, ingleses e finalmente os cidadãos dos Estados Unidos da América, num caótico processo de atrito cultural que pouco a pouco reduziu a maior parte das poderosas etnias ameríndias a escombros. As notáveis exceções foram os indígenas que aprenderam a dominar o cavalo, detentores de forças montadas comparáveis às dos hunos e mongóis, apaches, comanches e sioux. Este último é um nome pejorativo que significa pequena serpente ou inimigo, usado pelos brancos e por outros grupos indígenas para designar os Lakotas e seus primos Dakotas e Nakotas. Na primeira metade do século XIX os Lakotas conquistaram grande parte do território setentrional. Sua cultura de combate e honra, marcada por ataques volantes para roubar cavalos e escalpos, era chefiada por guerreiros que frequentemente integravam sociedades secretas e praticavam uma religiosidade centrada em sacrifícios e visões oníricas. O início da guerra com o governo dos Estados Unidos aconteceu no Forte Laramie em 1854, meros 3 anos após a assinatura de um tratado de cessão de terras com 8 diferentes povos indígenas. Naquela ocasião, uma minoria de chefes mais velhos, entre os quais o venerável Urso Conquistador, foi usada pelo governo para tentar legitimar uma demarcação prejudicial aos Lakotas e aos Cheyennes. Esses povos jamais reconheceram os territórios cedidos aos Crows nesse tratado, uma vasta extensão de terras que inclui o vale do rio Little Bighorn. A tensão reprimida entre os Lakotas e os brancos explodiu depois que um índio matou uma vaca pertencente a um colono. À frente de 29 soldados, um tenente chamado John Grattan invadiu um acampamento com milhares de Lakotas para demandar agressivamente a entrega do responsável pela morte da vaca. O Urso Conquistador tentou apaziguar os soldados enfurecidos, mas foi um dos primeiros a morrer fuzilado. A violência transbordou, e em poucos minutos todo o pelotão jazia trucidado. O massacre de Grattan passou à história como a primeira vez que os Lakotas entraram em conflito aberto com o exército dos Estados Unidos. Muito provavelmente foi também a primeira vez que o poderoso guerreiro Nuvem Vermelha matou um homem branco. Representou ainda um excruciante batismo de sangue para um menino tímido chamado Entre as Árvores, que testemunhou todo o conflito de olhos bem abertos e ficou fadado a partir desse episódio a desempenhar um papel crucial naquela guerra. Nas semanas seguintes, as tropas retaliaram barbaramente, traumatizando cada vez mais o menino de pele clara e cabelos cacheados, até que por fim ele fez sua escolha, o caminho da vingança. O pai de Entre as Árvores o levou então até um lago sagrado para empreender uma jornada solitária de 4 dias, jejuando no cume de um pico rochoso em busca de uma visão do próprio destino. Sonhou com um guerreiro a cavalo saindo de um lago, como se flutuasse. O guerreiro usava roupas simples, não tinha pintura facial e usava como adornos apenas uma pena no cabelo e um seiço marrom atrás da orelha. Atravessava uma chuva de balas e flechas sem ser atingido, mas depois uma tempestade o engolfava e o povo erguia os braços para segurá-lo. Ao final do sonho, o guerreiro se desvencilhava, e então um relâmpago o atingia, riscando seu corpo com granizo e sua face com um raio. Alcinegro relatou que seu primo Entre as Árvores sonhou e foi para o mundo onde não há nada além dos espíritos de todas as coisas. Esse é o mundo real que está por trás deste, e tudo o que vemos aqui é como uma sombra desse mundo. Ele estava em seu cavalo naquele mundo, e o cavalo e ele as árvores e a grama e as pedras e tudo eram feitos de espírito, e nada era rígido,
e tudo parecia flutuar. Seu cavalo ainda estava parado lá, e ainda assim dançava como um cavalo feito apenas de sombras, e foi assim que ele conseguiu seu nome, o que não significa que seu cavalo fosse louco ou selvagem, mas que em sua visão ele dançava ao redor daquele jeito estranho. Foi essa visão que lhe deu o seu grande poder, pois quando ele entrava em combate, só tinha que pensar naquele mundo para estar nele novamente, para que pudesse passar por qualquer coisa e não se machucar. A incrível visão de entre as árvores foi interpretada por seu pai como evidência de que um dia o menino seria um grande guerreiro intocado por flechas e balas, desde que evitasse adornos, buscasse a simplicidade e nada tirasse de seu povo, nunca almejando as recompensas da glória militar. Ao regressar ao convívio de seu povo, o menino adotou o nome de Cavalo Louco. Nos anos seguintes ele cresceria e se fortaleceria até se tornar um dos mais fortes pilares da resistência indígena nas pradarias do norte. Para combater, cobriu o corpo com pintas brancas como granizo. Em sinal de humildade e devoção jamais usava cocar, e sim uma pena única. Com o tempo o Cavalo Louco se tornou o braço direito de Nuvem Vermelha e veio a ter papel central nas principais batalhas dos Lakotas contra a avalanche de invasores civis e militares. Movido por violentas emoções, Cavalo Louco virou o pior pesadelo dos brancos. Significados íntimos. A narrativa desenvolvida até aqui fornece ao leitor vários pontos de vista diferentes para a interpretação onírica. Embora não seja possível nem desejável reduzir sonhos a mecanismos biológicos como a reverberação elétrica, ao decifrar símbolos sonhados é importante ter em mente que eles são gerados pelos níveis elevados de atividade elétrica do sono REM, mas regidos pelas expectativas e desejos do sonhador à medida que representações sensoriais e motoras são reativadas. Também é preciso lembrar que os enredos oníricos são inscritos no banco de memórias através da expressão gênica disparada pelo sono REM. Mantendo todos esses níveis em perspectiva, autônomos em seus próprios termos, mas articulados causalmente entre si, fica mais fácil entender por que a compreensão da motivação de um sonho exige o entendimento do contexto subjetivo do sonhador no tempo presente. Apenas nesse contexto é possível a interpretação onírica. Símbolos costumam ter significados muito privados, dados pelas redes de associação que unem sentidos por semelhanças conceituais ou fonéticas, por signos polissêmicos individuais que não se prestam ao uso de chaves gerais, comuns a diferentes pessoas ou culturas. O sonho é um objeto particular. Um ambíguo sonho histórico ilustra bem as armadilhas da interpretação onírica, pois um oráculo mal decifrado pode levar a pistas erradas e resultados catastróficos. Pompeu Magno, 106 a 48 a.C., foi um poderoso general e cônsul romano que construiu um novo e imponente teatro para o povo e foi comparado a Alexandre Magno pelo biógrafo romano Plutarco. Em 59 a.C., Pompeu aliou seu promissor político e militar Júlio César, 100 a 44 a.C., e casou-se com sua filha Júlia. No início, sogro e genro se ajudaram mutuamente, mas com o passar dos anos o poder de Júlio César cresceu, o de Pompeu decaiu, e os dois líderes se afastaram. A morte inesperada de Júlia desfez o laço familiar que ainda unia os generais. Pompeu aliou-se aos senadores conservadores contra o populismo de Júlio César e começou a incubar-se a guerra civil. Quando César cruzou o rio Rubicão e marchou em direção a Roma, Pompeu fugiu com suas tropas para a Macedônia. Entretanto, um ano depois, Júlio César atravessou o mar Adriático no encalço dos fugitivos, até encontrá-los na Grécia Central. Do alto de uma ampla colina os 45.000 soldados de Pompeu, descansados, bem equipados e supridos de víveres, observaram na planície abaixo os 22.000 soldados de Júlio César, cansados e esfomeados da viagem. Mesmo assim, Pompeu considerou evitar o combate aberto e simplesmente matar o inimigo de fome.
Na noite anterior à batalha decisiva, o velho general tivera uma poderosa visão onírica que o deixara hesitante. Sonhou que estava no interior do teatro que havia construído em Roma, oferecendo despojos de guerra a Venus Victrix, a deusa da vitória, sob aplauso intenso da multidão. Embora o sonho aparentemente prenunciasse uma retumbante vitória, Pompeu não dormiu tranquilo. Afinal, não era da própria Vênus que a família de Júlio César alegava descender? Seriam os despojos de guerra uma representação não do que o sonhador conquistaria em combate, mas daquilo que estava prestes a perder para sempre. Ao amanhecer, sem saber se o sonho era augúrio divino ou satisfação de um desejo desesperado, Pompeu vacilou em dar a ordem para iniciar a luta fatal. A batalha quase não chegou a ocorrer porque Júlio César, reconhecendo a superioridade numérica do inimigo, começou a retirar suas tropas. Entretanto, a sorte já estava lançada, ao menos nos corações e mentes dos seguidores de Pompeu, que já se ocupavam festivamente da partilha de cargos da República. Ávidos pelos despojos de guerra e embriagados da confiança cega nos números, empurraram Pompeu para o conflito. Subitamente seus homens deixaram suas posições estratégicas sobre a colina e iniciaram o ataque, mas apesar de contarem com o dobro dos soldados de infantaria e 7 vezes mais cavaleiros, foram fragorosamente derrotados pelos duríssimos veteranos de César. Em pânico, Pompeu abandonou seus próprios homens no campo de batalha e fugiu disfarçado a bordo de um navio. Ao desembarcar em Alexandria, foi assassinado a punhaladas por um centurião romano e prepostos do rei egípcio Ptolomeu XIII, que estava ambicioso por agradar o lado vencedor. Quando César chegou a Alexandria, recebeu a cabeça de seu ex-genro num saco. Ao contrário do que esperava o governante egípcio, o romano recusou-se a abri-lo e mandou executar os responsáveis pelo crime. Em seguida, depôs Ptolomeu XIII e teve um filho com Cleópatra, irmã do rei deposto. Ordenou que a cabeça de Pompeu fosse enterrada sob o templo da deusa Nêmesis, incumbida de punir a arrogância, e regressou a Roma para assumir mais poder. Foi o começo do fim para a República Romana. 14. Desejos, emoções e pesadelos. A riqueza simbólica dos sonhos históricos muitas vezes camufla enredos simples e viscerais de luta pela sobrevivência. Para compreender melhor um relato de sonho específico de determinada pessoa, é fundamental começar pela imaginação dos repertórios oníricos de outros mamíferos. Isso permite distinguir, entre os elementos sonhados, quais refletem componentes atávicos e ancestrais, de imensa importância para o indivíduo, ligados à ecologia da vida sob o impiedoso reinado da Mãe Natureza, daqueles aspectos próprios da cultura humana, com toda a sua opulência, complexidade e, por que não dizer, futilidade. Mas como inferir o repertório onírico de outros animais sem incorrer em especulação fantasiosa? Podemos assumir que os sonhos típicos dos mamíferos refletem seus problemas cotidianos mais imediatos e importantes, renovados a cada dia por toda a vida, as necessidades inescapáveis de alimentar-se, evitar predação e encontrar parceiros sexuais para deixar a prole fértil. Esses são os problemas absolutos de qualquer ser vivo sexuado, os imperativos darwinistas da evolução. Embora os confortos da vida contemporânea permitam ao indivíduo de classe média manter baixa ansiedade relativa aos problemas da alimentação e da predação, o mesmo não se pode dizer da eterna luta pelo amor verdadeiro. Sonhos de fome e assassinato não são frequentes no divã do psicanalista, mas a expectativa, a satisfação e a incompletude do desejo amoroso ainda marcam com nitidez os sonhos da atualidade. Por outro lado, a enorme massa de miseráveis e refugiados do planeta, tão longe do divã quanto se pode estar, ainda tem sonhos desesperadores sobre não ter o que comer ou ser executado por grupos de extermínio. São sonhos intimamente ligados à sobrevivência simples e crua, não muito distantes do que se esperaria em outros mamíferos livres na natureza,
pois a luta para manter-se viva diária acontece muito perto do limiar da morte. Se não podemos perguntar às capivaras do Pantanal se sonham com onças toda noite, podemos perguntar como são os sonhos de pessoas submetidas repetidamente a perigo iminente, como soldados numa zona de guerra. A resposta é que sonham com frequência com a possibilidade de serem atacados, ou com ataques propriamente ditos e suas consequências. Esses sonhos apavorantes se vivem em eventos particularmente violentos, mas também simulam possíveis catástrofes, mesclando passado e futuro numa espiral de memórias que se alimentam do medo e tomam vida própria. A cada reativação elétrica a expressão gênica é mobilizada, criando ondas de plasticidade que vão esculpindo a mente em prol de uma insistente disjuntiva: matar ou morrer, matar ou morrer, matar ou morrer. Com a repetição do sono a cada noite, tais memórias se tornam tão fortes que causam pesadelos recorrentes por muitos anos após o fim do perigo. Tais pesadelos são um dos sintomas mais característicos da síndrome do estresse pós-traumático. Como terá sido o primeiro de todos os sonhos, presumivelmente sonhado pelo ancestral comum a todos os mamíferos hoje existentes, há cerca de 200 milhões de anos. Tratava-se de um animal do tamanho de um camundongo, provavelmente noturno e dependente de esconderijos subterrâneos para sobreviver às terríveis condições impostas pelos donos inquestionáveis do planeta à época, os dinossauros. A ocupação assustada desse nicho ecológico tão estreito sugere que o primeiro sonho tenha sido um pesadelo. Por caminhos bem diferentes, o psicólogo e filósofo finlandês Antti Revonsu, professor nas universidades de Skövde e Turku, chegou à conclusão semelhante. Com base na comparação de sonhos infantis coletados em países culturalmente semelhantes, mas muito diferentes no grau de violência, por exemplo, faixa de Gaza e Galileia, Revonsu e sua colega Katia Valli verificaram uma maior prevalência de pesadelos em sociedades violentas. Isso os levou a propor a teoria de que o sonho prototípico, o pai de todos os sonhos na origem da consciência tipicamente mamífera, foi justamente o pesadelo. Por ser capaz de simular possíveis perigos a serem evitados na vida real, o pesadelo pode preparar o sonhador para enfrentar os perigos do dia seguinte, treinando roteiros de ação ou simplesmente aumentando o alerta. A teoria de simulação de ameaças. A principal predição da teoria de simulação de ameaças é que em situações de máximo estresse, no limite entre a vida e a morte, o enredo onírico se relaciona diretamente às ameaças da vida real. De todos os sintomas que podem aparecer em distúrbios do sono, talvez os pesadelos repetitivos da síndrome do estresse pós-traumático sejam os mais perturbadores do ponto de vista psíquico. Essa síndrome, reconhecida sistematicamente em combatentes de guerra e sobreviventes de genocídio, pode ocorrer em qualquer pessoa que passe por um estresse agudo forte o suficiente para deixar uma cicatriz emocional. Um estudo longitudinal com veteranos da Guerra do Vietnã, publicado em 2015 no periódico JAMA Psychiatry, concluiu que a síndrome do estresse pós-traumático, mesmo transcorridos 40 anos desde o fim do conflito, ainda afeta cerca de 270 mil ex-combatentes. Experiências de grande violência, como lutas de vida ou morte, acidentes graves e abuso sexual, podem ser seguidas de distúrbios comportamentais que se parecem mas não se confundem com um ataque de pânico. A síndrome inclui flashbacks em que o trauma é revivido com sintomas como taquicardia, transpiração intensa, pensamentos intrusivos assustadores, aversão a lugares, eventos, objetos, pensamentos ou sentimentos relacionados ao evento traumático, facilidade de assustar-se, tensão permanente, dificuldade de dormir, explosões de humor, dificuldades de lembrar-se das principais características do evento traumático, prevalência de pensamentos negativos sobre si mesmo ou sobre o mundo, sentimentos de culpa, falta de interesse por atividades prazerosas e, claro, distúrbios do sono REM.
Além de todos esses sintomas, uma das marcas mais características do trauma é a repetição de pesadelos relacionados ao evento causador ou às circunstâncias a ele associadas. Na baixa Idade Média há registro de um nobre francês chamado Pierre de Berne, 1343 a 1419, que passou a sofrer de graves distúrbios do sono depois de um trauma num combate corpo a corpo com um grande urso dos Pirineus. Durante o sono o homem se agitava, urrava e brandia sua espada ameaçadoramente, sendo por isso abandonado pela família. Hoje, estudos científicos demonstram que veteranos de guerra sonham com eventos traumáticos por décadas a fio, com riqueza e repetição de detalhes. Pessoas submetidas a perseguições, abusos e torturas também apresentam pesadelos recursivos. O desespero de Dumuzid. Não é por acaso, portanto, que o primeiro sonho registrado na história seja o pesadelo de um homem mítico acossado por assassinos impiedosos. Trata-se de Dumuzid, o pastor, quinto rei pré-dinástico da Suméria, que teria reinado no período lendário antes do dilúvio, há cerca de 5.000 anos. Diz a tradição que Dumuzid foi o esposo da deusa Inanna, com quem viveu um idílio erótico seguido de trágico desfecho, conforme registrado anonimamente em caracteres cuneiformes sobre tábuas de argila antiquíssimas. No início do poema Ao Sonho de Dumuzid, aos prantos e desesperado, ele chama por sua sábia irmã Gestinana para que interprete a visão assustadora que teve. Um sonho, minha irmã. Um sonho. Em meu sonho, juncos estavam se levantando contra mim, juncos crescendo à minha frente. Uma única haste balançava sua cabeça para mim, juncos gêmeos, um estava sendo separado de mim. Árvores altas na floresta subiam juntas sobre mim. Água foi derramada sobre meu braseiro sagrado, a tampa de minha mantegueira sagrada foi removida, minha taça sagrada foi derrubada da cavilha de onde pendia. Meu cajado de pastoreio desapareceu. Uma coruja tomou um cordeiro do curral de ovelhas, um falcão pegou um pardal na cerca de junco, meus bodes arrastavam suas barbas escuras na poeira por mim, meus carneiros arranhavam a terra com suas robustas pernas por mim. As manteigueiras estavam deitadas de lado, nenhum leite era servido, os copos estavam deitados de lado, Dumuzid estava morto. O curral estava assombrado. No repetitivo estilo dos primeiros textos da humanidade, Gestinana interpreta o sonho como um claro presságio de morte. Meu irmão, seu sonho não é favorável, não me conte mais nada. Dumuzid, seu sonho não é favorável, não me conte mais. Os juncos que se levantam contra você, que continuaram crescendo contra você, são bandidos do que se levantam contra você em uma emboscada. A haste solitária de junco que balança a cabeça para você é sua mãe que o pariu, balançando a cabeça para você. Os juncos gêmeos dos quais um estava sendo separado de você somos você e eu, um será separado de você. As árvores altas na floresta que se levantam sobre você são os homens malvados que o alcançarão dentro dos muros. A água derramada sobre as brasas sagradas significa que o curral de ovelhas se tornará uma casa de silêncio. Gestinana segue especificando o significado aterrador de cada elemento do sonho, até que percebe a iminência do ataque. O que segue é mais pura expressão do pânico de quem é caçado. Meu irmão, seus demônios estão vindo para você. Esconda a cabeça na relva. Ele suplica, minha irmã. Vou esconder a cabeça na relva. Não me revele a eles. Vou esconder minha cabeça na relva baixa. Não revele meu paradeiro a eles. Gestinana responde, se eu revelar seu paradeiro, que seu cão me devore. O cão preto, seu pastor, o cão nobre, seu cão senhorial, que seu cão me devore. A mera descrição dos inimigos de Dumuzid inspira o terror milenar de ser predado por desconhecidos sem nenhum tipo de negociação ou compaixão. Aqueles que vêm contra o rei não conhecem comida, não sabem beber, não comem farinha, não bebem água vertida, não aceitam presentes agradáveis,
Não apreciam os abraços da esposa, nunca beijam as queridas crianças pequenas. 10 homens de 5 cidades diferentes cercam a casa gritando: homem corre atrás de homem. Na verdade, são demônios que vieram buscar Dumuzid para levá-lo ao inframundo dos mortos. Os demônios tentam subornar Gestinana para revelar o esconderijo de Dumuzid, mas ela se recusa a colaborar. Eles então tentam corromper um amigo do fugitivo, que acaba por traí-lo ao revelar seu paradeiro. Capturado, atado e alvejado, Dumuzid chora e implora pela clemência de seu cunhado Utu, deus do sol, irmão de Inanna, para que transforme suas mãos e pés em patas de gazela e assim possa fugir de seus captores. Utu aceita as lágrimas como oferenda e concede o pedido. Dumuzid foge para outra cidade, mas os demônios novamente o encontram. Essa desdita se repete 3 vezes até que Dumuzid se esconde no curral sagrado de sua irmã Gestinana, onde então cada parte da profecia onírica se realiza e Dumuzid encontra seu triste fim. Quando o último demônio entra em cena, os copos estavam deitados de lado, Dumuzid estava morto, o curral estava assombrado. Feridas da vida. Não é difícil entender de onde vêm os pesadelos da pessoa traumatizada. Por ter sido codificada com tanta força, a memória do evento violento é excessivamente intensa, possui conexões sinápticas muito fortes, o que as faz capturar e monopolizar a atividade elétrica gerada durante o sono. Mas nem todo pesadelo é motivado por um trauma específico. Sonhos muitas vezes possuem teor negativo, desde os pesadelos mais assustadores até sonhos de frustração e ansiedade, que chegam a ocorrer semanalmente entre 4% e 10% da população urbana. Culturas tradicionais não parecem diferir. Entre camponeses mexicanos da cidade de Tzintzuntzan, em Michoacán, México, acredita-se que a má nutrição na infância torna a pessoa propensa a pesadelos. Cerca de 1/3 dos sonhos dessa população apresenta teor abertamente desagradável, assustador e mesmo ameaçador, desde brigas fatais entre vizinhos até torrentes súbitas capazes de tirar um homem de sua própria cama. Impotência sexual e solidão também aparecem em cerca de 10% dos relatos. Apesar de prevalentes, os pesadelos podem ser contornados por pessoas experientes no sonhar, como neste sonho relatado pelo xamã Davi Kopenawa, integrante da orgulhosa e numerosa etnia Yanomami, na fronteira entre o Brasil e a Venezuela. Também costumava ser aterrorizado em sonho por uma enorme onça. Ela seguia minhas pegadas na floresta e se acercava cada vez mais. Eu corria o mais rápido possível, mas não conseguia despistá-la. Acabava tropeçando na vegetação emaranhada e caía diante dela, que então pulava sobre mim. Mas bem no instante em que ela ia me comer eu acordava, chorando. Às vezes, eu tentava fugir dela trepando numa árvore. Mas ela vinha atrás de mim, subindo pelo tronco com suas garras afiadas. Amedrontado, eu me escondia nos galhos mais altos. Não tinha mais para onde escapar. A única coisa que eu podia fazer para me salvar era me jogar do alto da árvore na qual eu tinha me refugiado. Desesperado, eu agitava os braços no vazio, como asas, e, de repente, conseguia voar. Planava em círculos, bem alto acima da floresta, como um urubu. No final, me via de pé, numa outra floresta, noutra margem, e a onça temida não podia mais me alcançar. À medida que o sonho simula a satisfação de desejos e antidesejos, as emoções de almejar, realizar e frustrar-se estão frequentemente sendo reativadas na experiência onírica. Essa constatação psicológica tem respaldo nos estudos de imaginamento funcional durante o sono REM. Nesses experimentos se verificou uma forte ativação da amígdala, região subcortical diretamente envolvida na valoração emocional da interação com o mundo. Isso reforça a noção de que o sonho é uma simulação de comportamentos capazes de provocar recompensa ou punição. Um mundo tutorial, virtual e imaginário,
no qual o animal pode testar estratégias essenciais à sua sobrevivência sem correr riscos reais. Na medida em que se aplicam ao futuro indeterminado, trata-se de um oráculo probabilístico. A ideia de que os sonhos são pintados com as cores da emoção provocada pela satisfação ou insatisfação do desejo tem apoio na psicanálise e na neurologia. Por outro lado, os conteúdos oníricos relatam